Então, a segunda parte do nosso mini treinamento de hoje, um pouco atrasado aí, porque tive algumas dificuldades, peço perdão, que é a gestão. Eu falo de gestão integrada. Por quê? Porque o que nós queremos é que haja um espírito de equipe, como eu falei na terça-feira, última treinamento, um espírito de equipe e que tenha o princípio da mordomia. O problema é que é muito difícil você tem pessoas que são cristãos verdadeiros e que entendem espiritualmente a importância do espírito de corpo, porque o cristão verdadeiro participa do corpo de Cristo, ele tem uma função, mas ele tem que integrar no corpo de Cristo. E, da outra feita, ele tem o princípio da mordomia, ou seja, a oportunidade de trabalho que ele tenha é dada por Deus, não é pelo patrão, pelo outro, é mais do que isso, é espiritual. Então ele tem que cuidar daquele trabalho como se fosse da empresa dele. E ele não faz isso. Ele quer que o outro trate os problemas dele. E eu vejo isso, as pessoas falando assim, não, eu quero resolver o meu problema. E nós não estamos aqui para resolver o meu problema. Estamos aqui para resolver o nosso problema. Né? Por quê? Porque nós temos o espírito de corpo, né, o corpo de Cristo, e temos, consequentemente, como cristão verdadeiro, o princípio da mordomia. Temos muitos problemas com isso. Mas hoje eu queria, além de passar, como eu sempre falo, da nosso índice aqui da gestão, que vou fazer bem rápido, para a gente poder passar o foco que eu quero dar ao nosso mini treinamento de hoje. E veja, o nosso mini treinamento sempre ele é dinâmico, né? O nosso sistema é dinamis, né? Então, por exemplo, ontem eu tive vários problemas, né, com relação a esses relacionamentos com terceiros, né? E, fruto desses problemas, a gente dorme com o problema e acorda com a solução, né? Então, a gente está focando o mini treinamento para ver se as pessoas que estão trabalhando com a gente, e essas que possam vir a trabalhar, entendam onde estão as grandes dificuldades. E como eu falei na primeira fase, é com a questão de precificação. Mas antes de entrar nela, nós temos que pôr os princípios. E os nossos princípios são de fomentar o empreendedorismo geotécnico. E o princípio, sobretudo, é esse aí, core business. Se vocês pegarem desde fevereiro, março, todo dia eu estou pondo 10 minutos, está lá no nosso manual administrativo, que está lá no nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, e é o endereço oficial da academia. Eu estou falando do core business, então eu vou falar muito rapidamente aqui. Core business, coração do nosso negócio. Qual é o coração do negócio? O mesmo de Cristo. Porque tem que começar de cima mesmo. Cristo falou aos 12 anos que cabia a ele cuidar dos negócios do pai dele. O pai dele no sentido Deus, chefe espiritual. Né? E a partir desse princípio, que para nós significa nascer, morrer e nascer naquela cruz onde Jesus Cristo foi crucificado, nós temos então uma independência do mundo. Nós não corremos nas coisas do mundo e temos um novo nascimento. Isso é bíblico. Isso Pedro não, Cristo falou para Nicodemos. Tem que nascer de novo. Depois, com o novo nascimento, nós temos o Espírito Santo, que nos guia. As pessoas não acreditam. Quando a gente fala em nome de Jesus Cristo, é por causa disso. O Espírito Santo nos guia. Quer dizer que a gente seja perfeito e ouvir o Espírito Santo. E aí nós passamos a ter uma vida espiritual. Uma vida espiritual, nós aqui fomos levados a criar os 10 mandamentos. E qual o destaque dos 10 mandamentos? É o segundo mandamento nosso, que diz que tudo que fazemos deve ter um procedimento. Enquanto não tiver, nós estamos aprendendo, à medida que tem, nós fazemos um procedimento para disciplinar e para ensinar o outro. Esse é o fomento. O fomento é: eu aprendo, eu faço um procedimento, eu me disciplino, produzo, me precifico e
com esse procedimento, eu pego um incapaz para fazer aquele produto, procedimento, para que ele, então, venha a ser capacitado. Esse é o processo. Esse é o fomento do empreendedorismo que a gente anseia aqui. E é lógico, guiado pelo Espírito Santo é um objetivo. Aí, se ele não acredita, não tem problema. Né? Não tem problema. E a gente, trabalhando junto com a gente quer exatamente, por amor a você que não acredita, vir a um dia fazer com que creia em Jesus Cristo e siga o Espírito Santo humano. E aí nós estamos no capítulo de gestão. E nós estamos fazendo uma revisão de gestão. Inclusive, nós destituímos um grupo que integrava a gestão pelas dificuldades e pelas desobediências espiritual. A gente sabe que as pessoas desobedecem, como Adão e Eva desobedeceram lá no Éden. E nós temos que ser frontalmente contrários à desobediência. Porque isso é coisa do inimigo. O inimigo é espiritual, é Lúcifer. Então, eu tenho que ser frontalmente contra. Né? E por alguém que se alinhe conosco nessa empreitada dessa vida de gestão, mas com esse espírito. Eu não sou executivo, hoje eu tenho uma gestão estratégica, e eu treino gestores executivos. Né? Então, eu treino ao mesmo tempo que eles executam. E nós temos os princípios que eu coloco aqui nos mini treinamentos e também nas reuniões que nós temos. Então, agora eu vou pedalar aqui, mas antes de pedalar, vamos voltar, vamos pedalar ainda. Reflexões, vai ter um capítulo sobre reflexões, são espirituais. Depois, o que é o sistema produtivista, que eu estou dando um enfoque aqui, e vamos melhorar nos próximos treinamentos. Produto de gestão. Produto de gestão está ligado a uma lista de procedimentos de gestão. Por quê? A gestão, ela é compartimentada, como vocês vão ver nas reuniões que seguem aí, tá? Em produtos. Então, por exemplo, nós temos a reunião que é a mais importante, que é de precificação, que é a reunião que eu tive ontem, que era focar na precificação, mas a dificuldade das pessoas de obedecer, né? E de entender. E a gente quer precificar para dar valor a cada um dos senhores no mercado. Mas dá um valor edificando Cristo em cada um, que é espiritual. Esse é o bacana. Com a questão mundana, a gente edifica Cristo. Esse é o objetivo. Né? Então, capacitação, que é uma capacitação para fazer ensaio, mas é uma capacitação espiritual também. Então, nós temos esse enfoque na reunião 1, RI, reunião interna, CIS sistêmica, porque é todo dia, 8 horas da manhã, ERP. Vejam como é difícil, né? Sexta-feira passada, feriado que teve, né? 21 de abril, eu descobri que a própria equipe de gestores não estavam fazendo relatório de produção diariamente. E por sorte minha, ontem eu falei com alguém de empresas grandes e virei para ele e falei, escuta, na tua empresa vocês não fazem time sheet? Eu fazia aos 18, 19 anos time sheet. E hoje, essa pessoa, colega, numa empresa grande, faz time sheet. Time sheet, no nosso sistema, chama relatório de produção. Isso é necessário para pôr valor, não só o valor do produto, como o valor de quem faz o produto, capacitação. E nós temos que ser duros com isso, porque é o princípio de tudo, é a reunião 1, né, que nós temos todo dia, você está convidado a participar. Fala, eu te passo o link. Depois, o interesse de todos nós, e de todos nós, não é meu. Deus já me deu. Agora eu estou querendo fomentar em você que está me ouvindo. Você tem resultado. Então tem um monte de R aqui. Ó. RR é os resumo dos resultados ou o fluxo financeiro da empresa. Está junto, segundo o meu homem financeiro, está junto com o resumo. O resumo, que é resu, chama de resu,
ER do contrato. Então, ele planilhou o resumo do contrato, junto, tem vários contratos, e aí, então, tem o resumo da empresa. Mas, sobretudo, se a empresa não tiver bons resultados, os fornecedores também não terão. E aqui está o RRP. Então, é o resultado do RP. Então, o que acontece? Como que isso começa a ser um grande problema? Isso na reunião RI, né? Reunião interna sistêmica 2. Como isso começa a dar problema? Por quê? A gente faz adiantamento para algumas pessoas que precisam. Esse adiantamento é para 8 horas, para que elas trabalhem às 8 horas. Adiantamento focado no produto que elas vão desenvolver por 8 horas. E elas não têm resultado. E elas não têm resultado por várias razões. Ou por quê? Tem um erro na precificação, ou não está havendo ociosidade delas, ou não está havendo venda, ou gestão, que é tudo isso junto. Porque a gestão tem que cuidar de precificação, ela tem que cuidar para não haver ociosidade, por isso que se vê isso no RP, e para que venda-se o produto, senão não tem recurso. Bom, senhores, era isso que eu queria falar, e eu vou então finalizar o nosso. Amanhã eu vou voltar a falar dessa tabela aqui. Infelizmente eu não consegui falar e me atrapalhei todo aqui. Então, o melhor que faz é entender que é essa tabela aqui, né? E as tais reuniões, né? De 1, que saiu a foto do 1, até o 7, tá? Então, finalizando aqui hoje, a segunda parte, e vamos para a terceira parte.